Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje esse vídeo vai fazer parte daquela série, vamos dizer assim, de um dos nossos programas que são as pinceladas teológicas. Não necessariamente tenha um grande conteúdo teológico, né? Mas há uma reflexão, vamos dizer assim, um tanto teológica, bíblica dentro da tradição filosófica cristã, né, judaico-cristã, e por isso esse vídeo vai fazer parte desse programa do nosso canal, vamos dizer assim. Só que hoje eu gostaria de fazer algo diferente. Ao invés de eu falar sobre determinado assunto ou algo do tipo, hoje eu gostaria de ler com vocês um texto de um blog, né? O blog que eu estou me utilizando aqui é de um dos professores da FTSA, né, Faculdade Teológica Sul-Americana, chamado Jonathan Menezes. Esse texto foi publicado em 2013, ou seja, é um texto um tanto antigo, já se fazem mais de 5 anos que esse texto foi publicado. E eu percebo que esse assunto ainda é um assunto não trabalhado dentro da igreja com algum tipo de honestidade intelectual e existencial diante da situação. Eu gostaria de escrever um texto a respeito disso, porém eu acho que é um tema que ficou tão, não obsoleto, mas é um tema que ficou tão para trás na minha caminhada intelectual que me falta inspiração para colocar em palavras como ele colocou. Eu acho que ele foi muito assertivo naquilo que ele apresentou, né, nas suas, vamos dizer assim, nos seus argumentos e na própria escrita, né? Então eu acho que replicar esse texto é fazer um bem de alguma forma para a maioria das pessoas. E o tema é sobre a sexualidade, né? É um tema sobre a sexualidade, mas sobre a sexualidade, vamos dizer, pré-matrimonial, vamos dizer assim. Ele usa esse termo no decorrer do texto. Então, eu acho que é importante nós trabalharmos isso, porque ainda a igreja é dotada de um tabu a respeito da sexualidade, no namoro, ou no noivado, ou qualquer coisa do tipo, assumindo uma posição um tanto não fundamentalista, mas uma posição tradicional, vamos dizer assim, que é a posição que é mais aceita dentro das igrejas. E é interessante que nesse próprio texto, uma coisa que me causa incômodo é como que as pessoas elas se incomodam com a possibilidade de existir um contraponto, certo? E eu acho que isso é um termômetro para a gente ver onde que a gente deve mexer quando nós vamos falar de produção de conhecimento. Quando as pessoas se sentirem inconformadas ou de alguma forma ofendidas com a possibilidade de um contraponto, é nesse lugar que nós devemos trabalhar, porque provavelmente esse lugar, o lugar do conformismo e da tradição, pode estar cheio de hipocrisia, cheio de falta de honestidade ou qualquer coisa do tipo, né? Qualquer coisa degenerativa para a sinceridade humana, vamos assim dizer. Então, só pelo fato de ter uma antítese à visão tradicional da igreja e as pessoas se incomodarem, esse tema é um tema importante de ser debatido. Então, o texto ele tem o título que diz assim: Carta a um jovem casal sexualmente ativo. Vamos lá. No mundo, sobretudo cristão, ainda está permeado pela pretensiosa
a assunção de que casais de namorados cristãos das igrejas ou sem igreja necessariamente não são sexualmente ativos. Um preconceito. Sim, a castidade continua sendo o ideal quando se fala de um namoro cristão ainda em nossos dias. Nenhum problema com tal opção legítima das pessoas que querem ter uma vida sexual ativa só após o matrimônio. Nenhum problema com tal opção legítima, diga-se de passagem. O problema é reivindicá-lo não como opção, facultativa à consciência e variável o nível de maturidade de cada pessoa e de cada casal, mas ser reivindicada como uma regra universal, um imperativo categórico, usando aqui o termo de Kant, como se pureza e a santidade de um namoro pudessem ser avaliadas, embora eu pense que isso não se avalie. Elas podem ser avaliadas pela visão tradicional da igreja, pelo quê? Pela ausência da dimensão erótica. Se não há eroticidade, então há algum tipo de pureza e santidade. Tem-se preferido, assim, ignorar que boa parte dos casais de namorados hoje não vive de acordo com tal imperativo apresentado pela igreja, consciente e saudavelmente, ou vivem clandestina e culposamente. As exigências da igreja com relação à sexualidade há um bom tempo têm sido hipócritas, presunçosas e legalistas. Tudo em nome do quê? Em nome de uma idolatria biblicista travestida de fidelidade à Bíblia. Ignora-se, como lembra Robson Cavalcante, que a Bíblia não é uma enciclopédia de prescrições para cada detalhe da vida do homem. O que ela nos oferece? Ela nos oferece em muitos casos, como, por exemplo, do sexo pré-matrimonial, por exemplo, ou são orientações para casos muito específicos, histórica e culturalmente situados, ou princípios relacionais mais gerais fundamentados no amor a Deus, à própria vida e ao próximo, certo? Então, esses textos que são usados sistematicamente por aqueles que defendem uma visão tradicionalista, por uma visão mais tradicional, mais convencional da igreja, sobretudo a respeito do sexo pré-matrimonial, eles são textos que muitas vezes são textos específicos para aquele momento, para aquele lugar, para aquela pessoa, né? Para aquele povo ao qual está falando, ou quando não, são textos que não estão preocupados com a forma em si, sim com o conteúdo, com a abrangência maior a respeito de princípios contidos naquele texto, sobretudo relacionado a Deus, à vida e ao próximo, e não necessariamente ao ato sexual em si. O pior de tudo é que esse imperativo, como vocês já devem ter notado, ele é excludente. Ou seja, ninguém, sendo cristão, em hipótese alguma poderia viver um tipo de namoro em que o sexo esteja presente. E esse namoro poderia ser considerado um namoro com sanidade e santidade. E não tem havido suficiente abertura para quem quer discutir ou para quem pensa diferente. É o que eu disse. O próprio ato de ter uma possibilidade de antítese, de contraponto, já causa uma indignação nas pessoas, certo? E qual a razão para isso? A razão é de sempre. Porque o sexo fora do casamento é pecado. Isso está muito claro na Bíblia. Assim como eu, talvez vocês já tenham parado intrigados diante de tamanha certeza e pensado: ou eu li a Bíblia muito pouco, ou eu a li muito mal. Pois onde é que nela se fala com tanta clareza assim sobre esse assunto? E de modo tão categórico, para que muitos cristãos, sobretudo os evangelicais, tenham propagado por tanto tempo isso como sendo verdade absoluta para todas as pessoas, a despeito de qual seja o caso.
Ora, que chavão textual meus possíveis críticos estarão pensando trazer à baila neste momento? A questão da fornicação, que nosso corpo é templo do Espírito, o relato do casamento, tornar-se uma só carne, segundo Gênesis, a questão da santidade e da pureza, textos sobre luxúria, lascívia, os desejos impuros, a prostituição. Bem, a lista pode ser grande e nem me preocuparei aqui em ser exaustivo quanto às referências. Acho que vocês entenderão o meu ponto, por isso vou direto a ele. Não estou dizendo que esses preceitos não existem, nem que não sejam válidos, certo? Mas sim que faltam discernimento e honestidade intelectual no momento em que aplicamos, muitas vezes, se não na maioria delas, fora de seu devido contexto. Parece que o bom senso e a criatividade são elementos cada vez mais deixados para fora de nossas leituras bíblicas. No fim das contas, fica a impressão de que aquilo que os evangelicais sempre disseram ser o seu lado forte, isso é, o seu zelo em relação às Escrituras, pode ser também o seu lado fraco. Sobretudo, quando não percebem que a forma mais infantil de idolatria é aquela em que nos aferramos demais a uma coisa e perdemos nosso senso de independência e criticidade em relação àquela coisa. E é assim que muitos dos que com certa jactância se proclamam crentes bíblicos tratam a Bíblia como um objeto de veneração que acaba anulando a reverência à palavra divina, empobrecendo e enclausurando-a em seus preceitos humanos. Demasiadamente humanos? Citarei o caso mais comum, apenas como ilustração, de uma das práticas não recomendadas na Bíblia chamada fornicação. Quando se pensa em sexo fora do casamento, por exemplo, é o primeiro princípio que aparece em muitas das formas de argumentação contrária à prática, como se sua aplicabilidade fosse universal nesse caso. O sentido bíblico da palavra fornicação, segundo Robson Cavalcante, é relacionamento fortuito, descomprometido, sem envolvimento afetivo. É o típico sexo casual, sem conexão, sem grande consideração pela pessoa com quem se faz sexo. Não quer dizer que todo sexo seja feito fora do contexto do matrimônio seja fornicação. E nem que todos aqueles que o praticam se encaixam na categoria de fornicadores. Até porque, se a gente for pensar então o contexto, a ideia de fornicação, e se fornicação ela parte desse pressuposto de um relacionamento fortuito, descomprometido, sem envolvimento afetivo, não necessariamente um sexo realizado dentro do casamento será um sexo que não seja fornicação, entende? Porque muitas pessoas dentro do próprio casamento se relacionam fortuitamente, descomprometidamente, sem envolvimento afetivo. No decorrer da carga existencial, temporal, essas coisas acabam de alguma forma acontecendo em muitos casamentos. Então a fornicação é um alerta não só para aqueles que não são casados, mas para aqueles também que usufruem do matrimônio. Mas acabam entrando na vala comum porque é mais fácil pensar que a Bíblia, como um manual de boas condutas, com regras específicas para tudo que consideramos como má conduta, que como a palavra de Deus, que em si é um convite a uma obediência com discernimento e boa consciência diante de cada situação vivida. Uma das interpretações mais honestas que já li a respeito do relacionamento sexual num contexto de namoro, envolvimento e comprometimento, vinda de um cristão, foi escrita por Robson Cavalcante, se não me engano em 1985. Segundo ele, nessas condições, supõe-se que a intimidade cresça à medida que crescem os sentimentos, o conhecimento mútuo, o compromisso, a aproximação do vínculo matrimonial, formal ou informal, sendo o bom relacionamento sexual uma das condições para o sucesso conjugal.
algum indicador deve ser inferido ainda nesse período preparatório. Se a virgindade de ambos os sexos é um alvo ético-cristão, a socialização dos custos sexuais, todo mundo assumindo o ônus, é um mal menor do que a dicotomia virgindade de algumas versus prostituição de outras, com umas pagando a conta das outras. O que não se pode exigir das pessoas realmente comprometidas e que se amam sob constrangedora tensão sexual é que simplesmente deixem para depois, quando uma vez formados e com um bom emprego, manterem um belo apartamento, comprarem um carro, etc. Enquanto isso, meu objetivo particular com esta carta, porém, não é nem o de esvaziar o sentido e poder do pecado no ser, coisa impossível, nem banalizar o ato sexual, que é um ato divino, mas que pensemos juntos nas implicações de uma vida sexual ativa entre os namorados, pressupondo que essa ou já é a realidade de vocês, ou quem sabe esteja em iminência de ser. Parto aqui do pressuposto de que podemos falar sim em um namoro ou noivado com sexo que não seja meramente fornicatório, mas em que haja amor, compromisso e envolvimento afetivo, cada vez mais cheio de sentido e em processo de amadurecimento para uma vida conjugal duradoura. Isso é um casamento. Corro aqui o risco de levar muitas pedradas, mas é o preço da honestidade e de não mais estar disposto a esse jogo de faz de contas que há muito graça em nosso meio. Ou seja, faz de conta que eu não sei que vocês transam e vocês fazem de conta que seguem a lei da abstinência pré-matrimonial. É preciso dar um basta nessa hipocrisia, mesmo que como gritos que serão ouvidos por poucos e execrados por muitos. Estou me sentindo a própria bruxa de Salem agora. Pois bem, nos foquemos menos no mundo externo e mais no mundo interno de vocês. Quando decidiram dar esse passo importante no relacionamento, se é que isso partiu de uma decisão pensada e não apenas apaixonada, sem julgamentos aqui, devem ter pensado na grandeza, na beleza e também na responsabilidade desse ato, imagino eu. Se não, creio que vale a pena pensar. Quer dizer, embora sejamos feitos de carne, ossos, nosso corpo tenha uma forma, tenhamos impulsos, desejos e atração sexual, não estamos falando de pedaços de carne em atrito e fricção em busca de prazer pura e simplesmente, mas nos referimos a duas pessoas que têm sentimentos, que sofrem, que choram, que se emocionam, se fragilizam quando se decepcionam, quando amam, quando se machucam. Sim, uma relação em que o que rola vai muito além de sexo, tudo isso está envolvido. Vocês já pensaram que numa relação sexual podem não ser apenas os corpos que se tocam, mas nosso ser por inteiro? E por mais que achemos que pelo desempenho, pela plasticidade do ato e a capacidade de dar e receber prazer, estamos no controle da situação, isso é lei do engano. Porque, como já disse, queiramos ou não, há sempre mais elementos envolvidos. Ninguém manda completamente em si, controla seus sentimentos por inteiro, tampouco os do outro. É por isso, aí é uma advertência, mesmo os casos em que ambos têm um acordo de apenas se usar e se curtir mutuamente, não há garantias de que no final ninguém sairá machucado. Afinal, posso ter tratado minha parceira como um mero pedaço de carne alguma vez na vida, mas quando sou tratado assim, o sentido é outro. E mesmo o combinado pode sair caro nessas horas. Mas imagine também que tenham decidido ter relações sexuais porque se amam, porque o sexo é um complemento essencial do amor de vocês e porque queriam ser plenos um no outro. Estou sendo assertivo ou muito idealista? De qualquer modo, quando a gente quer algo assim, deve ser porque queremos, mesmo que inconscientemente, algo que dure a vida toda. Ainda que isso seja relativamente muito tempo,
dê muito trabalho, esteja fora do alcance dos nossos olhos. O futuro, como se diz, a Deus pertence. A questão é que podemos decidir o que fazer com o nosso presente, que pode ser um presente ou um tormento. Depende de nós, na maioria das vezes. Creio que Deus nos dá o poder de escolher com quem e de que jeito vamos nos relacionar. E assim, abençoa as nossas escolhas, se elas honram e dignificam a Deus, ao amante, à vida. A felicidade, se ela existe mesmo, é um bem que só se goza com intensidade quando partilhada. Não pensem, portanto, que estou escrevendo apenas para dizer que está tudo certo. Escrevo para dizer que está nas mãos de vocês o querer fazer certo, fazer bem, fazer com amor, fazer durar o relacionamento enquanto se é vivo. E isso também é uma dádiva divina. Porque o sexo pode ser muito prazeroso quando é só sexo, mas é muito melhor quando existe cumplicidade, quando o que existe é para durar, é para fazer sentido, é para gerar e inspirar vida. Espero que vocês entendam bem a profundidade disso, que o sexo pode ser instrumento de amor e vida, como de poder, competitividade e mera vaidade. É assim que acontece com todo grande poder. Para nos ajudar, Jesus fez uma comparação interessante acerca disso em uma de suas parábolas. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Em uma outra tradução, a mensagem se diz: grandes dádivas implicam em grandes responsabilidades. Quanto maior a dádiva, maiores serão as responsabilidades. E não é essa frase que o tio Ben do Peter Parker disse para ele no primeiro filme do Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que isso implica? Implica que Deus nos chama por amor nos sustenta. E o maior poder de todos que nos oferece é o amor, sem o qual os demais poderes, incluso o sexo, podem gerar destruição e não vida. Isto, pois em essência, o amor é um poder subversivo, uma vez que não tira do controle, nos deixa vulneráveis e deixa o outro livre, não usa, não abusa, não explora. A beleza da criação divina é que o Criador nos dá a chance de escolher o que vai ser, de como faremos uso das coisas que Ele mesmo nos presenteou na vida, de gerar algo bom ou ruim daí. Ainda que em nós o bom se misture com o pior muito facilmente. Mas Ele já disse que espera que optemos pela vida. E pergunto, no atual nível de relacionamento, envolvimento e mútua responsabilidade em que se encontram, o que significa entre vocês optar pela vida? O que vocês querem e esperam dessa relação? O quanto têm lutado para ter, por muito tempo, uma vida em comum? Porque é isso, a visceralidade da aliança entre vocês dois, que torna o sexo divinamente abençoado e humanamente significativo, não só fonte de prazer, mas de vida e vida em abundância. Espero que vocês tenham gostado desse texto, né? Esse texto certamente não é um texto para aqueles que estão tomados demais pela religiosidade. É um texto para aqueles que se sentiram ou se sentem oprimidos pela visão religiosa, pelo convencional, vamos assim dizer, né? Acredito que esse texto não seja um texto de aprisionamento, um texto onde as pessoas vão ler e vão começar a terem práticas que vão deixar elas com a cabeça atordoadas, cheias de culpa, né? Cheias de tensão espiritual, que vão desviar elas do caminho do Senhor. Acho que a intenção do autor e a intenção de eu trazer esse texto aqui no Pinceladas do Saber não é de modo algum
causar esse tipo de transtorno, ao contrário disso. É para aquelas pessoas que se sentem oprimidas, que se sentem não realizadas, para aquelas pessoas que de alguma forma se desesperam diante da realidade da sua existência particular, individual, que as pessoas elas possam ter os seus fardos tirados, né? Os fardos da religiosidade, da tradição, tirados de seus ombros, né? Para que a caminhada da vida, que já não é tão simples e não é tão fácil de ser vivida, torne-se um pouco mais adocicada. Até o próximo Pincelada do Saber, é hora de dar tchau!